Agora é ano de eleição. E cada um aqui quer aparecer como mais defensor e menos defensor dos aposentados. É capaz de que, se nós votarmos aqui um pouco mais para o salário mínimo, é possível que o governo quebre. É possível que o Brasil não funcione mais. Significa a aprovação desse processo hoje a entrada do Brasil num círculo de países modernos a respeito da informação. É o reflexo de uma luta já de muito tempo, particularmente dos familiares de mortos e desaparecidos durante a ditadura militar. Nós estamos hoje avançando de forma muito definitiva para o avanço da nossa democracia. Negociação, conversas e polêmica marcaram os debates sobre a medida provisória que reajusta em 6,14% as aposentadorias da Previdência Social acima do salário mínimo. O líder do governo admitiu que o reajuste pode chegar a 7% e criticou os que propõem reajustes maiores. Marquem bem isso. Agora é ano de eleição. E cada um aqui quer aparecer como mais defensor e menos defensor dos aposentados. O presidente Lula já disse, ninguém gosta mais dos aposentados do que eu, como disse o presidente Lula. Eu também sou candidato, sou pré-candidato a deputado federal. Imaginem eu como relator, para fazer demagogia ou para pedir voto, dissesse que ia dar um reajuste para os aposentados, porque sou relator dessa matéria, de 10% ou de 20%. Qual deputado iria falar contra e dizer, não, mas você quer atrapalhar os aposentados? Não vou fazer isso. O presidente Lula não vai fazer isso. Nós temos responsabilidade com a administração do país. E quero informar para vocês e dar uma boa notícia para os aposentados. Nós podemos chegar a um reajuste de 7%. Nós não podemos passar desse limite. Qualquer proposta depois desse limite não terá sustentação financeira nem econômica. Nós vamos dar um aumento de 7% para os aposentados. Aqueles que querem fazer proselitismo ou desgastar o presidente, pode jogar para um outro valor. O que é que vai acontecer? Essa matéria, para concluir, senhor presidente, essa matéria, por responsabilidade fiscal que tem o presidente, poderá ser vetada. Quem vai perder são os aposentados. Se o presidente não reeditar essa medida provisória, o reajuste cai para 3,45. Se o presidente reeditar com 6,15 ou 6,13, vai ficar do jeito que a medida provisória foi definida. E aí, quando ela for discutida de novo, já passou a eleição e a conduta será diferente. Para o líder do Democratas, o governo vira as costas aos aposentados. Eu quase me emocionei com a fala do líder do governo. E acredito que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, os senhores deputados que estão sentados aqui, também se emocionaram. Eu estou com pena do governo, porque, imagina, é capaz de que, se nós votarmos aqui um pouco mais para o salário mínimo, é possível que o governo quebre. É possível que o Brasil não funcione mais. Dizer que nós não podemos dar mais 2% na proposta do governo agora, para antecipar, dizendo que a iniciativa privada não deu, a iniciativa privada recompõe o poder aquisitivo. E o governo não vai fazer isso? 7 anos vem se passando, já se passaram, e este governo vira as costas para os aposentados. O PT faz cara de paisagem, né? Os partidos aliados tentam fazer propostas intermediárias que não vão resolver o problema e que vão trair, sim, o que os aposentados pedem que nós façamos, que é dar este ano o PIB, que foi de 2008, e que esse reajuste chegue a 8,77. O governo está tentando dar um aumento de 6,14, 6,14, 3,4 bilhões. Então eu vou dizer de onde tira o dinheiro. Eu vou dizer onde tem dinheiro.
Já que o problema é o dinheiro que o governo vai quebrar, então vamos fazer o seguinte. Este governo emprestou 18 bilhões para o FMI. 18 bilhões para o FMI. Aquele que eles saíam nas ruas para xingar, preferiram ser credores, né? Aquela coisa meio do sequestrador que se apaixona pelo sequestrado, sequestrado pelo sequestrador, né? Então se apaixonaram pelo sequestrador e resolveram injetar 18 bilhões da nossa economia no FMI e não tem dinheiro, 3,4 bilhões para dar para os aposentados? Que conversa fiada é essa? O líder do PSDB aponta as diferenças entre o atual governo e o de FHC. O governo Lula promoveu um aumento real do salário mínimo em 7 pontos maior que o governo Fernando Henrique. O que é, de todo modo, compreensível. Poderia, à primeira vista, até ser muito mais, se considerarmos o desempenho da economia num e noutro período. Não vamos discutir por quê. Agora, o que é que aconteceu com os aposentados que ganham mais do que o salário mínimo? No aquele mesmo período 952 e 2, o crescimento dos salários dos aposentados que ganham acima do salário mínimo foi de 18,81%. O aumento foi de 18,81%. E o que fez o governo Lula nesse mesmo período, ou melhor, no seu período 2,2 a 2,10? Concedeu-lhes um aumento de apenas 3,50%. E o que é que aconteceu aí? Vejam, senhores, aqui a diferença foi brutal, só que em desfavor do período 2,2, 2,10, de quase 15 pontos. O que é que isso produziu? Natural, um achatamento do salário dos aposentados. No governo passado, não teve ganho real dos aposentados. Há muito tempo que não tem ganho real para os aposentados. O governo Lula toma a decisão, a partir de consulta às entidades, de adotar política de recuperação das perdas dos aposentados. Podíamos falar aqui de geração de empregos, distribuição de renda, políticas sociais. Esse debate nós vamos fazer, queremos fazer, comparando o período anterior com o atual período. Mas sobre os aposentados, senhores deputados, senhoras deputadas, os partidos que compõem o bloco fizeram emendas a esta proposta apresentada pelo governo para que possamos alcançar 100% do PIB de 2008. Esse é o nosso desejo. Os aposentados merecem isso. Entendemos que este ambiente de negociação deve ser fortalecido. A política de valorização do salário mínimo decorreu de uma ampla negociação com a sociedade e com esse Congresso, com as centrais sindicais, com as entidades de trabalhadores. Esse é um bom caminho. Tem dado estabilidade a esta política de valorização do salário mínimo. Em relação aos aposentados, estamos caminhando na mesma direção. Uma coisa é o desejável, outra coisa é o possível. A votação da medida ficou para o dia 27 deste mês. Para Paulo Pereira da Silva, o adiamento da votação pode permitir um aumento maior. E o entendimento da Casa, da maioria dos líderes da base do governo e também dos líderes do Senado, que a única proposta que une as duas casas é 80% do PIB. 80% do PIB dá 7,71. O líder do governo chegou numa proposta de 7%, que o governo faria 7%. Está faltando o que o Vicentinho chamou há um tempo atrás de uma peinha. Falta um pequeno detalhe, falta 0,7. Então, o prudente aqui hoje, eu queria sugerir aos líderes da base e também da oposição que nós suspendêssemos a votação de hoje para o dia 27. Tem acordo com o líder do governo que no dia 27 a gente viria para cá apenas para tratar da medida provisória do aumento dos aposentados. Eu acho que com isso
nós ganhamos um tempo para tentar convencer ou amolecer o coração do Vacareza para chegar no 7,7. Porque nós estamos convencidos, presidente, de que nós precisamos votar alguma coisa aqui e que não seja votada pelo presidente da República.